Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vamos lá. Volume 2, 38. Quem se faz desaparecer a si mesmo, jamais comete pecados. Tendo passado ontem uma jornada de purgatório pela privação quase total do meu sumo bem e pelas tantas tentações que me punha o demônio, me parecia que cometia muitos pecados. Ó Deus, que pena ofender a Deus. Esta manhã, assim que vi Jesus, rapidamente lhe disse: Jesus bom, perdoa-me os tantos pecados que fiz ontem. E queria dizer-lhe o mal que sentia, que eu tinha feito. Ele, interrompendo-me, me disse: Se te fizeres desaparecer a ti mesma, não cometerás pecados jamais. Eu queria continuar falando, mas Jesus, me fazendo ver muitas almas devotas e mostrando que não queria ouvir o que queria dizer, continuou dizendo: O que mais me desagrada nestas almas é a instabilidade em fazer o bem. Basta uma pequena coisa, um desgosto, mesmo um defeito, enquanto é então o tempo mais necessário agora para estreitar-se a mim. Estas em troca, se irritam, incomodam-se e deixam à metade o bem que começaram. Quantas vezes eu preparei agradecimentos para dar-lhes, mas vendo-os tão instáveis, fui obrigado a reter. Depois, sabendo que não queria saber nada do que queria lhe dizer, né? Jesus não queria saber o que ela tinha a dizer sobre o pecado, e vendo que meu confessor estava um pouco mal no corpo, orei longamente por ele, e fazia a Jesus várias perguntas que não é necessário dizer aqui. E Jesus benignamente respondeu-me a tudo e assim terminou. Ela não fala, né? Então, esse trecho é muito importante, um trecho chave sobre o conhecimento sobre a divina vontade. O ser humano foi criado para amar a Deus. O ser humano foi criado para viver na justiça que Deus define, no regime que Deus define. Ele vai e manda as circunstâncias e você corresponde, querendo somente a maior glória de Deus, fazendo bem em tudo. Se você vive somente para a glória de Deus e para dar a Deus, né, o seu ato de correspondência a tudo que Deus dispõe, você não comete pecados porque você está olhando somente para Deus, né, se estreitando a Ele. Por isso que ele fala das almas devotas, que são instáveis em fazer o bem. Por que elas são instáveis? Porque elas ficam presas nos mimimis, né? Os mimimis é aquilo que eu tenho falado na escola da Divina Vontade. Ah, fulano de tal falou isso de você, e por isso você deveria falar isso para a pessoa. Aí você vai ficar pensando, nossa, meu Deus, a pessoa falou isso de mim. Ai, mas eu fiz tantas coisas tão boas e mesmo assim a pessoa não gostou, reclamou de mim. Tudo perda de tempo. E essas coisas se tornam pecado. Tudo isso se torna pecado porque você está preocupado com o que a pessoa está pensando de você. Ah, mas isso eu queria desse jeito, blá, 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 blá. Ah, mas eu queria... Então, o humano é o existir, né? É o não desaparecer. Então, quem desaparece e vive somente na vontade de Deus, no regime que Deus dispõe, não olha para si, não pensa em si mesmo, não tem interesses próprios, o amor próprio, né? Autoestima própria, não existe pecado, só existe a vontade de Deus. Então, é simples assim. Então, essas pessoas eram estáveis porque estavam pensando em si mesmas, com os desgostos, com os defeitos que elas tinham, e presas em si mesmas, e irritavam-se, incomodavam-se, e deixavam o bem que estavam começado, por causa dos mimimis que elas faziam, né? Quantas vezes eu preparei graças, né? Obrigado é graças para essas pessoas,
mas vendo-as assim tão instáveis, né? Sem fazer, sem terminar, eu tive que reter as graças. Então, ele não queria ouvir o que a Luísa tinha de dizer, porque ela tinha que desaparecer. Então, ele não ficou ouvindo o que ela tinha a dizer. E assim ela ficou só orando e pedindo coisas para Jesus, para o seu confessor, e perguntando as coisas lá que ela queria. Mas Jesus não queria ficar ouvindo os mimimis de pecados e tentações e coisas dela, do humano dela, da pessoa dela, não queria. Ele queria que ela desaparecesse já no ato de não ficar continuando a falar. Então já era desaparecer e ficar somente com Jesus, se estreitando a ele. Amém? Então é isso. Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Meditação, Livro do Céu, volume 2, capítulo 38, de 19 de junho de 1899. Quem se faz desaparecer a si mesmo jamais comete pecados. Tendo passado ontem uma jornada de purgatório pela privação quase total de meu sumo bem e pelas tantas tentações que me punha o demônio, me parecia que cometia muitos pecados. Ó Deus, que pena ofender a Deus! Esta manhã, assim que vi Jesus, rapidamente lhe disse: Jesus bom, perdoa-me os tantos pecados que fiz ontem. E queria dizer-lhe o mal que sentia que tinha feito. Ele, interrompendo-me, disse-me: Se te fizeres desaparecer a ti mesma, não cometerás pecados jamais. Eu queria continuar falando, mas Jesus, me fazendo ver muitas almas devotas e mostrando que não queria ouvir o que queria dizer, continuou dizendo: O que mais me desagrada nestas almas é a instabilidade em fazer o bem. Basta uma pequena coisa, um desgosto, mesmo um defeito, enquanto é tão o tempo mais necessário para estreitar-se a mim, estas em troca irritam-se, incomodam-se e deixam a metade o bem começado. Quantas vezes eu preparei obrigado para dar-lhes, mas vendo-os tão instáveis, fui obrigado a retê-los. Depois, sabendo que não queria saber nada do que queria lhe dizer e vendo que meu confessor estava um pouco mal no corpo, orei longamente por ele e fazia a Jesus várias perguntas que não é necessário dizer aqui. E Jesus benignamente respondeu-me a tudo e assim terminou. Nossa, o quanto que de fato, esse trecho aqui, ele é importantíssimo, ele assim, é fundamental, é uma virada de chave para nós, de compreender que quem se faz desaparecer a si mesmo jamais comete pecado, porque já não existe. Então, se numa criatura não existe mais a vontade humana operando, existindo, como que vai haver pecado? Se é somente a vontade de Deus em operação. E Deus não peca. Então, na vontade divina, quando é a vontade divina que está vivendo, que está sendo, que está existindo na criatura, não existe o pecado, porque o querer humano não está em operação, o querer humano está submetido, o querer humano não está mais sendo. E essa realidade aqui, a Luísa ainda não havia entendido, então ela estava se vendo. Então, quando ela fala aqui, ó, passei uma jornada de purgatório pela privação quase total do meu sumo bem e de tantas tentações que o demônio ia fazendo para ela. Então, ela, nesse momento aqui, ela narra uma situação, uma circunstância de estar se vendo, de estar se enxergando, de estar se analisando, de estar se considerando.
Então, sim, quando a gente olha para a gente, se nós começamos a nos olhar, porque a gente é nada, porque a gente é limitado, porque a gente é em si miséria pura. Então, se a gente se olha, se a gente se enxerga, se a gente se vê, a gente vai ver a miséria, vai ver o nada, vai ver somente as debilidades. E quando a gente enxerga debilidades, a gente acha que é pecado, que tudo em nós é pecado, porque a gente vai ver a debilidade. Então, esse se ver é algo que a gente precisa, é um exercício de encerrar essa atividade de se olhar, de se ver, de se considerar. Então, quando a gente vai, à medida que a gente vai assumindo, vai conhecendo e vai assumindo a divina vontade na nossa vida, a gente vai deixando de se olhar, vai deixando de se ver. E assim, essa realidade de pecado, ela passa a não existir mais na nossa vida. Porque se é a vontade divina que está sendo, existindo, vivendo em mim, não vai haver mais a realidade de pecado. Existe a linha ainda da realidade da pequenez, da limitação, das misérias? Sim, porque eu ainda estou no plano humano, ainda estou nessa vida, ainda estou sobre a terra, ainda estou peregrinando. Então, eu como pessoa ainda existo, só que essa minha existência, eu entendo, quando eu entendo que essa minha existência é somente para Deus, e Ele é que vai fazer uso dessa minha existência para Ele, então Ele vai sublimar toda a minha limitação. Então Ele, o tudo, toma posse do meu nada. E então é interessante, importante, claro que não é fácil de compreender, não é uma verdade que Ele manifesta, é fácil de compreender e de assumir. É um processo, mas é um processo que a gente vai, à medida que a gente vai avançando e à medida que os conhecimentos vão sendo abertos para nós e nós vamos tomando posse, vai se tornando real. Então, o que Jesus fala aqui para ela? Ela queria falar, ela queria falar dela, queria falar, né? Ela queria falar dela para Jesus, mas Jesus é tão, né? Jesus vai e corta ela, interrompe ela e puf, né? Deixa ela no vácuo. E aí ele só vem e fala assim: olha, se você fizer desaparecer a ti mesma, não cometerás pecado jamais. Então, se você não se vê, se você faz você mesmo, né? Se fizeres te desaparecer a si mesmo, ou seja, o seu eu, a sua vontade desaparece, jamais vai cometer pecado. Porque se a vontade humana não está em operação, é a divina. Então, se a divina está em operação, logo não há pecado. Aí ela, mas mesmo assim, ela queria continuar falando, ela queria continuar dizendo, ela queria. Aí ele vai e mostra para ela almas devotas. E para poder, né, calar ela ali, vai mostrar para ela almas devotas e vai dizer o quanto que desagrada a ele essas almas que são tão estáveis, que basta apenas um pequeno desgosto, um pequeno defeito e já começa a, em vez de se estreitar, ó, enquanto é tão necessário, né, o tempo propício para se estreitarem a mim, elas começam a se olhar. E aí começa, quando se vê, começa então a irritação, o incômodo, a instabilidade, a volubilidade, os bens que começa a deixar pela metade, porque vai se enxergando, vai olhando só as suas limitações. E o ser humano, ele é instável, sim, ele é limitado, sim, ele é volúvel, sim, o ser humano é pequeno, sim. Então, essa realidade das almas devotas que ele fala aqui são almas que se enxergam, são almas que, mesmo querendo, é aquela realidade, mesmo querendo fazer a vontade de Deus, mas quando eu quero fazer a vontade de Deus com a minha vontade, eu estou usando a minha força. E quando eu uso a minha força, a minha vontade para fazer a de Deus, eu acabo me esbarrando na instabilidade, na volubilidade, na inconstância, e é onde que muitas vezes muitas almas se desanimam, porque elas querem fazer a vontade de Deus, mas elas não querem a vontade de Deus sendo nelas, sendo a vontade delas. Então, é o querer fazer a vontade de Deus com a minha vontade. Então, sempre
o ser humano vai se ver diante dessa realidade. Então, ele vai estar sempre se vendo, porque a sua vontade vai estar em operação, mesmo desejando fazer a vontade de Deus. Mas esse fazer não é viver a vontade de Deus, não é assumir a vontade de Deus como vida própria. Então, isso aqui tem aqui bastante claro essa diferença. Depois, sabendo que não queria saber nada do que queria lhe dizer, então, cortou mesmo ela realmente viu, olha, não quer saber mesmo. Então, o que ela fez? Ela viu que o confessor estava precisando né, ele estava passando por necessidade, e ela começou a orar por ele, ela passou a orar por ele. Então, ao momento que ela passou a olhar a necessidade do outro, olha só que importante aqui, um fato. Ela está ali querendo falar, e Jesus não querendo dar ouvido para ela, Jesus mostrando outra realidade para ela, de como que é o agir humano, como que é o querer humano, como que ele é trevas, como que ele é instabilidade pura. Aí, e mesmo assim ela continua insistindo, mesmo assim ela não dá importância porque ele está falando, mas eis que de repente surge um fato. O confessor precisa de ajuda. Aí ela começa a orar pelo confessor. À medida que ela ora pelo confessor, ela esquece dela. Então, olha que interessante, né? Quando ela passa a olhar para a necessidade do outro, que não é ela mesma, é o Senhor nela, ela esquece dela. Então, ela esquecendo dela, ela vai esquecer que ela é pequena, que ela é limitada, que ela é realmente um vazio. Então, aí é onde que o Senhor tem espaço na vida da criatura. A criatura está agindo em benefício do outro e ela esquece de si. Então, é interessante aqui, né? Quando ela passa a fazer essa ação para o confessor lá, ela não existe mais ali, né? Então, ela sendo ali esse espaço de Deus agindo através dela. Então, ela deixa de se ver. Então, ela foca, não porque ela está focando no outro, mas porque ela está focando em algo que é fora dela. Ela sai de si. Quando a gente faz algo de bom para o outro, a gente sai de si. É uma forma de sair de si quando a gente faz o bem para o outro. E fazer o bem para o outro é ser esse espaço de Deus, agir através de nós. Porque o bem todo, a gente entende também, a gente está compreendendo, a gente tem aprendido isso, que todo bem que nós fazemos não somos nós que fazemos, é Deus que faz em nós. Então, quando ela está fazendo esse bem para o confessor, de orar por ele, interceder por ele, pedir por ele, não é ela mais, né? É Deus fazendo esse bem através dela. Então, ao fazer essa atividade, ela esquece dela. Ela tira o olhar dela. E ao tirar o olhar de si, ela vai esquecer que ela cometeria pecados, ela estaria cometendo pecados. Ela não vai mais pensar, será que eu estou fazendo certo agora rezando pelo Padre? Não, porque ela já não está mais se vendo, não está mais se enxergando, se considerando. Então, é interessante, importante, né, considerar isso, compreender isso, que esse trecho fala, né, de quem faz desaparecer a si mesmo jamais comete pecados. Então, estar para Deus, ser para Deus. E aqui, nesse momento, mesmo ela não tendo compreendido, dá para saber que ela não compreendeu, ela só foi atender essa necessidade, mas ao fazer esse ato ali, ela esquece de si. Então, esse esquecer de si é amar. Quando a gente ama, a gente esquece de si. A gente para de se olhar. Porque o amor não deixa a gente se ver, se considerar, se enxergar. Então, uma pessoa que ama, como que ela vai pecar se ela está amando? O amor, ele preenche e não dá espaço para o pecado, não dá espaço para a miséria existir. Porque o amor preenche todos os espaços. Então, esse ato da Luísa de fazer esse bem para o confessor é um ato de amor, que não é um ato dela, que é um ato de Deus nela. Então, o amor é Deus agindo em nós. Então, todo bem que nós fazemos é Deus fazendo através de nós. Então, a gente tomar consciência disso. E à medida que nós damos esse espaço para Deus ser, Deus existir, Deus viver, é onde que nós vamos desaparecendo. É à medida que nós desaparecemos, nós sumimos, o nosso eu passa a não existir mais. E aí a gente acaba deixando de se ver, deixando de se olhar
e aí, por consequência, o pecado não existe mais, porque a gente não está mais dando importância, foco para o eu, para a vontade humana. Não está dando mais vida para a vontade humana. Então, o pecado ele existe quando a vontade humana está em operação. Então, se a vontade humana está em operação, há pecado. Se a vontade humana está ela desaparece, só a vontade divina é que existe e que vive e que faz, não tem como ter pecado. Então é complicado e ao mesmo tempo é muito simples. É simples assim. Amém, Kate? Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu, capítulo 31, volume 2, tema 31, volume 2, capítulo 38, do dia 17 do 1 de 2025. E o tema é: quem se faz desaparecer a si mesmo jamais comete pecado. Olha, que coisa mais importante, que coisa mais decisiva na nossa vida. É isso. Quanto que a gente pensa em nós mesmos? Que absurdo. Não podemos pensar em nós. Tendo passado ontem uma jornada de purgatório pela privação quase total do meu sumo bem e pelas tantas tentações que me punha o demônio, me parecia que cometia muitos pecados. Ó Deus, que pena ofender a Deus. Sim, se a gente se deixar desenvolver pensamentos referente a nós mesmos, né? É isso aí mesmo. É uma tentação grande, né? É uma tentação muito grande. E a gente fica naquela sensação de que está cometendo um pecado mesmo. É bem assim. Essa manhã, assim que vi Jesus, rapidamente lhe disse: Jesus bom, perdoa-me os tantos pecados que fiz ontem. E queria dizer-lhe o mal que sentia, que teria feito. Ele interrompeu-me e disse: então, tudo Jesus permite que aconteça também com a Luísa, e ela faz tudo corretamente, né? Porque ela vem e pede perdão. E ela não gostou daquilo, né? De todos aqueles pensamentos que ela deixou desenvolver na mente dela, que sentiu até que ela era pecadora. Então, que Jesus diz? Ele deixa, né, acontecer tudo isso para que ele possa corrigi-la, né? E aqui é uma situação muito importante, né? Para a gente manter a paz do nosso coração, né? Nós não devemos deixar pensamentos ser desenvolvidos na nossa mente.
que Jesus disse que leva ao pecado mesmo, né? E pensamentos que não são bons, né? Se te fizesses desaparecer a ti mesma, não cometerias pecado jamais. Então, é um humano que comete pecado, né? E se a gente desaparecer, né? A mente da gente, ela é perigosa, mas a gente pode bloqueá-la, né? A gente pode bloqueá-la. Chega, não quero pensar essas coisas, né? Quero ficar em paz, quero ficar em paz. Eu queria continuar falando, mas Jesus me fazendo ver muitas almas devotas e mostrando que não queria ouvir o que queria dizer, continuou dizendo. Aí Jesus já foi dando um exemplo para ela, né, dessa situação que ela permitiu que acontecesse, né, no dia de ontem, né? E foi mostrando as almas devotas, né, que, que desatam a querer, não querer aparecer o que elas estão fazendo, por exemplo, alguma coisa que ela está fazendo que não agradou a outras, né? E, e é lhe dito isso, e isso magoa o seu ego e blá, 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 né? O que mais me desagrada nessas almas é a instabilidade em fazer o bem. Instabilidade em fazer o bem. Basta uma pequena coisa, um desgosto, mesmo um defeito, enquanto é então o tempo mais necessário para estreitar-se a mim, estas estás em troca, irritam-se, incomodam-se e deixam a metade o bem começado. Quer dizer, não procede para o bem, começou a fazer um bem. Mas aí alguém falou alguma coisa, né, sobre isso. Então, ela há uma instabilidade nela, né? Ela não procede no bem, não consegue continuar o bem. Por quê? O bem não é o mais importante. Aqui o bem, para ela, é ela mesma, né? É ela mesma que foi ofendida. Em vez dela se se estabelecer corretamente na situação, qualquer situação, é fazer o bem. Não é ser vista, não é ser vista, é fazer o bem, é o bem que vai ser visto, não é ela. É isso que Jesus quer dizer. Ela não precisa aparecer, né? Jamais. É o bem que tem que aparecer. Se ela for aparecer, pode ser que coloquem defeito, né? E se colocar defeito, tudo bem, né? Tudo bem. Procure fazer o melhor que você tem a fazer. Quantas vezes eu preparei agradecimentos para dar-lhes, mas vendo-os tão instáveis, fui obrigado a retê-los. Olha aí. Jesus querendo nos agraciar, e a gente com essas humanidades, ele não vem e não nos dá a graça. É tudo no humano, é o humano que atrapalha tudo, né? A gente quer fazer o bem, sempre fazer o bem. E temos que fazer o bem pelo bem, só. E tudo vai dar certo. E tudo vai dar certo se a gente ficar só fazendo o bem.
Se a gente não faz mal que fale da gente, que corrige, né? A minha intenção é fazer o bem. Mas, às vezes, né, eu não consegui fazer o bem, né? Assim, corretamente. E vem pessoas corrigirem, né? Tudo bem, vem corrigir. O que que eu faço? Eu escuto, né? Pondero, vejo tudo, a situação, e não fico pensando em mim, que me vieram ofender. Não. Depois, sabendo que não queria saber nada do que queria lhe dizer, e vendo que o meu confessor estava em meu pouco mal, em, e pouco mal no corpo, orei longamente por ele e fazia a Jesus várias perguntas que não é necessário dizer aqui. E Jesus benignamente respondeu-me a tudo e assim terminou. Então, olha o que ela diz. E fazia longas perguntas, né, a Jesus, que não é necessário dizer aqui, porque são todas essas perguntas bobas, né, sobre a gente mesmo, né, sobre nós mesmos. E, mas ele é bom, né? Ele é bom, ele nos escuta, ele nos ajuda a sair de nós mesmos, das nossas vontades, do nosso sempre da nossa vontade, né? Sempre. Perguntas para responder sobre esse capítulo. Pensa, se eu penso em mim, cometo pecados. Se eu só penso em Deus, desapareço. Responda se entendeu, dando exemplo. Então, foi isso, né, que eu falei. Quando a gente está pensando na gente, né, a gente aqui, nesse trecho, vai fazer um bem. Você vai fazer um bem, mas você quer que esse bem seja entendido e compreendido por todos, mas às vezes não, né? Às vezes colocam defeito, né? E aí? E aí eu não penso em mim, eu penso em Deus. Eu penso em Deus. Porque se eu penso em mim, eu cometo pecado da vaidade, né? Eu fico com a minha vaidade ofendida. Ofendida. Mas eu fui fazer com tanta boa vontade e agora estão falando isso, aquilo, não sei o que, sei o que lá. E o que que eu faço? Eu me recolho a mim mesmo, né? Ofereço a Deus, ofereço aí, Senhor. O Senhor conhece a minha intenção, né? Foi aquela, foi a boa. Se não deu certo, tudo bem. Não ficar ofendida, porque porque foi, então, corrigida, né? Talvez, porque foi até maldosamente, por inveja ou por qualquer outra coisa, falaram mal, né? Desse seu bem que você foi fazer, né? E então a gente tem que estar sempre com Jesus, sempre com Ele. E falar para Ele: olha, Senhor, eu fiz com boa intenção. Não fui reconhecida essa boa intenção, mas tudo bem, ofereço ao Senhor e fico em paz. O importante é a paz. Se a gente não está em paz, é porque a gente está preocupado conosco mesmo, né? Conosco mesmo. Essa é a verdade. E se a gente está em paz, é porque nós estamos mergulhados em Deus. E não faz mal a minha pequenez, eu sou pequena mesmo. Eu, eu até quero fazer as coisas boas, né? Mas às vezes não dá certo, eu não consigo. Mas eu estou em paz. Ofereço tudo a Deus.
tudo, tudo. Desapareço, né? E ofereço tudo a Ele. Amém, Fiat. E também uma parte muito importante aqui, né? Ela se voltar para o confessor, né? O confessor estava precisando, não estava bem, estava precisando das orações dela. E à medida que ela começou a orar pelo confessor, ela saiu dela mesma, né? De ficar se vendo com toda aquela miséria, né? Pensando nela, ela foi pensar no outro, na necessidade do outro, né? E quando acontece isso, que a gente se volta para o outro, a gente esquece da gente mesmo, né? E quando a gente esquece da gente mesmo, a gente não comete pecado, né? O pecado está quando a gente está centralizado em nós mesmos, em nós mesmos. Essa parte aqui é muito importante, eu não coloquei e ela é muito importante mesmo, né? Orar pelos outros, fazer o bem ao outro. E com isso você esquece de você mesma, né? Você já não tem importância. O importante é fazer o bem para o outro. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Quem se faz desaparecer a si mesmo jamais comete pecados. Tendo passado ontem uma jornada de purgatório pela privação quase total do meu sumo bem e pelas tantas tentações que me punha o demônio, me parecia que cometia muitos pecados. Ó Deus, que pena ofender a Deus. Esta manhã, assim que vi Jesus, rapidamente lhe disse: Jesus bom, perdoa-me os tantos pecados que fiz ontem. E queria dizer-lhe o mal que sentia que tinha feito. Ele, interrompendo-me, disse: Se te fizeres desaparecer a ti mesma, não cometerás pecado jamais. Eu queria continuar falando, mas Jesus, me fazendo ver muitas almas devotas e mostrando que não queria ouvir o que queria dizer, continuou dizendo: O que mais me desagrada nessas almas é a instabilidade em fazer o bem. Basta uma pequena coisa, um desgosto, mesmo um defeito, enquanto é então o tempo mais necessário para estreitar-se a mim, estas em troca irritam-se, incomodam-se e deixam à metade o bem começado. Quantas vezes eu preparei, obrigado para dar-lhes, mas vendo-os tão instáveis, fui obrigado a retê-los. Depois, sabendo que não queria saber nada do que queria lhe dizer, e vendo que meu confessor estava um pouco mal no corpo, orei longamente por ele e fazia a Jesus várias perguntas que não é necessário dizer aqui. E Jesus benignamente respondeu-me a tudo e assim terminou. Eu achei interessante a informação nesse trecho, né, do que Jesus fala, de como ele opera na alma, né? Uma parte aqui que Jesus fala assim, ó, das almas devotas. Aí tá explicando o seguinte, ó. Nessas almas é a instabilidade, o que mais desagrada a ele é essa instabilidade. É que hora a pessoa faz, hora a pessoa não faz. Basta. É uma pessoa muito mimimi, sabe? Dependendo do. Ela dança conforme a chuva. Então, se o tempo estiver muito ruim para ela, ela não vai estar bem, não vai estar disposta. Muda, né? Não é uma pessoa que você pode contar sempre. Tipo assim, Jesus não tem liberdade total, confiança, não pode confiar nessa alma. Porque ela ela não sabe aproveitar as graças, porque Jesus está falando uma coisa muito interessante aqui. Aí está falando assim, ó, a instabilidade em fazer o bem. Basta uma pequena coisa, uma coisinha de nada, um pensamento que ela tiver lá, que ela tiver alimentando na cabeça dela e achar que aquilo é verdade. Um desgosto, né? Às vezes
alguém que fez uma cara ruim para ela, às vezes um desgosto com alguém lá, que não elogiou ela, que não reconheceu o trabalho do que ela estava fazendo lá, sei lá, um trabalho na igreja lá, a pessoa não reconheceu, não falou o nome dela, falou o nome de todo mundo da pastoral e esqueceu ela. Tipo assim, não citou ela nos aniversariantes, sei lá, qualquer coisa assim, não lembrou dela lá na hora de agradecer a equipe pela ajuda, né? Alguém que falou mal dela nas costas e ela ficou sabendo. Um desgosto que ela tiver com alguma coisa que ela estava na expectativa e a expectativa dela foi frustrada, né? Então, mesmo um defeito que ela vê nela, enquanto é então tempo mais necessário para estreitar-se a mim. Tô na luta aqui para gravar, que a Sarinha tá bem chorona hoje. Nossa, bem chorona, né? Mais querendo colo, sabe? Tá. Aí ontem na hora da live também ela tava chorando bastante, porque queria dormir, mas não conseguia. Aí foi uma luta, eu e meu marido aqui, pra conseguir acalmar ela. Foi uma luta, mas graças a Deus. Chegou uma hora que ela brigou tanto com sono mesmo, que ela conseguiu dormir, né? De tão cansada que ela ficou de o chorar, ajudou ela a perder energia, né? De certa forma, e descansar, sabe? Às vezes a criança tem que chorar para ela perder até a própria energia mesmo e descansar, né? Entendeu? Então, o chorar ajudou, assim, ela a ficar cansada e dormir, né? E aí, de madrugada, foi um susto. De madrugada. Que ela tá tendo esses refluxos, né? Então, eu sempre deixo ela bastante tempo em pezinho. Eu deixo ela bastante tempo em pezinho para não ter esse perigo. De madrugada foi um susto que a Sara, ela já dorme no berço com o travesseiro anti-refluxo que a médica indicou, né? A médica falou que o refluxo dela não é o patológico, que é aquele que é doença mesmo, né? Mas é o que todo bebê tem, e para depois de uns 3 meses assim é que para, que passa, porque tem uma válvula que tem que fechar, né? Que é essa válvula que vai impedir que o alimento que fica voltando, né? Causando aquela queimação, o fato de voltar o leite, né? Aí beleza, aí a gente tá tomando as medidas cabíveis até esse tempo, né? Mas mesmo eu deixando ela bastante tempo em pezinha, né? Que eu deixo ela erguida. E de madrugada você vê como que tudo tá no controle de Deus, né? Como que Deus cuida. Como que Deus é bom. E quando eu durmo profundamente, eu não acordo com um chorinho de Sara, não. Só se for uma coisa muito alta. Mas se fosse uma resmungadinha dela, alguma coisa assim, um barulhinho só, eu não acordo, não, de jeito nenhum. É mais fácil minha esposa acordar do que eu, porque eu tô sono pesado. Eu tenho sono pesado quando eu durmo. E quando foi de madrugada, eu acordei do nada, assim, e fui direto olhar pra Sara. Quando eu fui olhar a Sara tava engasgando. Ela tava deitada, mesmo com o travesseirinho. Ela teve o refluxo, né? E parece que ficou parada, passou pela via respiratória, passou pelo nariz, né? O leite. E ficou parado. Sei lá o que aconteceu, que ela tava deitada, ela tava assim, estranha, sabe? Tava estranha, esquisita. E quando eu olhei para ela, na hora eu achei que ela tava tendo uma convulsão. Eu tomei um susto por causa do jeito que tava o olho dela e tudo. Como ela tava sufocada. Eu fui erguer ela e esperei. E ela demorou um pouquinho para voltar. Foi um susto, mas assim, pra você ver como que Deus é, né? Porque Ele que me acordou, Ele que foi lá e me acordou. Eu não tinha condição de acordar, eu não ia escutar um barulhinho. Eu só tava fazendo um barulhinho bem baixinho, eu não ia escutar, né? Então, assim, aí ultimamente ela tá um pouquinho chatinha assim, mas eu creio que seja tudo isso, os gases, o refluxo. Então ela tem muita dificuldade para dormir, sabe? Por causa disso, né? Mas enfim, né? Aí eu fico aqui na luta, né? Aí hoje também ela tá mais assim, né? Mas o que eu ia comentar, que eu tive que parar, é que eu achei interessante que Jesus fala aqui que a pessoa presta atenção em coisas, você vê assim que são coisas que a pessoa acha que Jesus está prestando atenção. A pessoa acha que Deus, ele tá mais prestando atenção no que ela vai fazer com isso, do que a coisa em si, porque ele próprio está dizendo aqui, deixando claro que ele mesmo que permite. Porque está falando aqui, ó, enquanto, que tempo é esse quando a pessoa passa por isso? Qual o tempo? O que Jesus espera? O que Jesus espera da alma? Qual a resposta que ele espera dela nesse, né, quando acontecem essas realidades? Dela passar pelas frustrações, pelos desgostos, qualquer provação que ela passar na caminhada dela, né?
ou quando ela deparasse com os seus próprios pequenez, né? O que que Jesus espera? Entendeu? Em vez delas pensarem em Deus nesse momento, em vez delas levarem aquilo para Deus, elas pensam nelas. Elas pensam na pessoa delas, né? Se incham de amor próprio, se incham de mimimi, se incham de ressentimento. Aí entra o pecado, entra a culpa. Se incha da culpa, elas ficam na culpa, né? E elas imaginam Jesus assim, 24 horas olhando para elas, para as minúcias delas, entendeu? É, o mundinho pequeno delas, de pensamentos, de imaginação, para esse mundinho humano, de contaminação, de treva, ela acha que Jesus está ali, que Jesus está ali nadando ali, que Jesus está adorando ficar ali, que é ali que ele olha, que é ali que ele fica, assim, tipo assim, sabe? Que é ali, que ele é tão assim, que enquanto ele, ao contrário, tem algo acima de tudo isso, onde ele está na luz, né? Ele está no bem que pode ser feito a partir daquela experiência, daquele desgosto, daquela situação. Ele está no bem, ele está na luz, ele está nessa informação que está acima do que a pessoa está pensando, está acima do humano, entendeu? Então ele fala, e quanto então é tempo mais necessário para estreitar-se a mim. Então, na verdade, Deus permite isso justamente porque tem uma graça que está dando para a alma. A alma acha que é desgraça. Mas quando ela passa por essas tempestades, quando ela passa pelo desgosto, quando ela passa, quando ela vê se ela vê um defeito dela, a única informação que ela tem que ter é o seguinte: olha, o Senhor está me mostrando que eu sou um nada. O Senhor está me mostrando que eu não devo confiar em mim mesmo. O Senhor está me mostrando minha pequenez, né? Então, o que que ele quer dizer com isso? Então, não é no meu entendimento, no meu próprio entendimento que eu devo me apoiar, mas nele. Então, assim, em vez da. Então, a graça é essa luz. A graça é esses entendimentos. A graça é a pessoa aproveitar o tempo, é ela aproveitar e olhar só para Deus, em direção a tudo que acontece. Ela vê só Deus, vê só o eterno. E em Deus tem luz, tem conhecimento, tem informação, tem pistas, vamos dizer assim, de como ela deve agir. Tem luzes, tem felicidade. Aí vai vir felicidade, porque ela vai passar por cima do humano e não vai ficar naquele desgosto. Então tem felicidade, ela vai ver a realização é só em Deus, não tem que esperar das pessoas mesmo. Que bom que Jesus permitiu que eles nem me viu lá na pastoral, nem falou meu nome, não é do humano que eu espero nada, eu só estou fazendo para Deus, se o meu trabalho é para Deus, por que que eu quero meu nome? Deus só está me mostrando que eu não tenho que ser considerada. Ele só quis mostrar para mim que eu não preciso ser considerada aqui, não preciso ter meu nome. Não tem necessidade, né? Porque é para ele, tá dizendo ele, né? O ato é dele, é para ele. Tipo assim, tem luzes, tem crescimento, tem uma graça especial em tudo isso que acontece com a pessoa. Então, o tempo, como que ela não perde tempo quando ela passa por isso? Quando ela só olha para Deus. Quando ela não deixa a luz escapar, entendeu? Quando ela fica na verdade, em Deus, entende? Na verdade, quando ela sai da mentira. O que que é a mentira? Aonde entra o pecado? Qual que é a mentira? É tudo que ela pensar em volta daquela situação ali. Tudo que ela criar na cabeça dela, que ela aumentar. Pessoa fez cara feia pra mim, ai, aposto que é por causa que ela é invejosa, que ela não gostou do meu cabelo, que ela tá com inveja. Aposto que é porque ela queria estar no meu lugar fazendo tal coisa. Aposto que ela tá lá, ela ficou conversando com a outra pessoa lá. Aposto que tá falando mal de mim. Tudo isso que o ser humano cria é lixo. Tudo que estava falando na escola sobre isso. Tudo que o ser humano cria em volta das situações é lixo, 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 lixo. Esse mundo humano, né? E Jesus não está nessa podridão, ele não vai aceitar isso, ele não vai se misturar nisso, ele não vai olhar para isso, entendeu? Por que que não vai? Porque também não é para a alma olhar para isso. É do mesmo modo que Jesus estava desprezando o que a Luísa estava trazendo, era para a Luísa também desprezar. Era para ela perceber uma informação. Jesus não despreza esse tipo de coisa aí. Não é aí que ele quer estar. Não é esse tipo de conversa que ele quer vir ter comigo. Então, na divina vontade, não é esse tipo de conversa também que Jesus quer ter conosco, né? Ele não quer que a gente fique lá pensando em nós mesmos. Quando a gente faz isso, a gente afasta Jesus. É como se a gente, assim, desagradasse ele. Ele não pode viver com desagrado, participar daquela conversa. Porque a gente fica muito em nós mesmos. Já pensou se a gente ficar muito na nossa pessoa mesmo, né? É como se jogasse Jesus a escanteio, né? Enquanto
é perda de tempo. Jesus não perde tempo e não quer que a alma perca tempo. Então, como se aproveita o tempo? Aqui, ó, ele está falando, ó, então, o tempo, então, o tempo mais necessário para estreitar-se a mim. Então, tem uma graça, tem uma resposta que a pessoa tem que dar quando essas coisas acontecem. É momento dela se unir mais a Jesus ainda. Porque se ela estava cheia de si mesma, sei lá, na pastoral lá, estava cheia de si mesma, achando que ela que estava fazendo, que ela é a bonitona da pastoral, que ela que sabe, e não sei o quê. E de repente alguém não põe ela na escala, alguém não chama ela, alguém não fala o nome dela, entendeu? É uma oportunidade, é uma graça que Deus está dando para essa pessoa. É uma graça que Deus está dando para essa pessoa se unir mais ainda a Ele. Só importa eu e Deus. Eu só estou aqui por Deus mesmo. Então, se ela estava com alguma expectativa, mata aquela expectativa. Então, o que Jesus está fazendo? Tirando ela do humano e estreitando mais ela ainda a Deus, que não é o que está fazendo comigo com relação ao bebezinho, né? Você tem aquela expectativa, eu quero que o bebê fique bem só comigo, eu quero que o bebê fique bem só no meu colo. A expectativa que eu tenho é que, nossa, no meu colo ela fique tão bem, que ela só sorrisos e beijo para cá, abraço para lá. E Jesus já vai matando desde o início, né? Qualquer vínculo com o humano, né? Para quê? Para me estreitar mais ainda com ele, entendeu? E me tirar do humano, não me deixar laçada nesse mundo humano, nessas correntes de pensamento, de imaginação, de sentimentos, né? Que faz a gente ficar muito dependente de aprovação, muito dependente de consolo humano, muito dependente que o outro te agradeça, muito dependente que o outro te considere, muito dependente que o outro fale seu nome, que o outro te ame, entendeu? Aquela coisa toda, né? Então, quando Jesus permite as pessoas passar com desgosto, qualquer desgosto que permite na nossa vida, você me permite um desgosto com a bebezinha, né? A bebezinha brava comigo, não querer no meu colo. Você me permite qualquer realidade dessa, é para que justamente é uma libertação, né? É uma forma de me estreitar mais ainda com Ele. É isso que Ele faz na nossa vida, entendeu? Como eu poderia perder tempo? E aí entra o pecado. Ficar pensando em mim mesma. O que eu posso fazer para o meu bebê gostar mais de mim? Deixa eu ir lá ver vídeo na internet. Deixa eu ver as mulheres falando lá. Como fazer o bebê ficar mais ainda? Deixa eu ver vários vídeos para me saber como interagir com o bebê 24 horas, e vídeo de brincadeira, e vídeo de não sei o que, e vídeo de mais não sei o que. Como fazer com que o meu filho aprenda, não sei, goste de mim, não sei o que, desde pequeno. Deixa eu ver o que eu posso fazer para ele gostar mais e mais de mim. A minha cabeça vai estar sempre pensando assim: o que eu posso fazer hoje para o meu bebê gostar mais de mim? O que eu posso fazer para a Sara me amar mais ainda? A minha cabeça só vai estar nela, a minha cabeça só vai estar no humano, né? A minha cabeça não vai estar preocupada em amar a Deus, né? E outra coisa, amar ela por mim mesmo, pela minha força, né? Amar ela pelo meu esforço humano de ir lá e ver estratégias, brincadeiras, isso no que eu mostrar que eu tô sempre ali, não sair de perto dela. Aí a neném não gosta que eu saia de perto dela, que ela quer me ver. Se eu sair do quarto, ela vai chorar. Aí eu fico preocupada em estar sempre sob o olhar dela, eu fico sempre preocupada em satisfazer todas as necessidades dela, em ser uma mãe insubstituível na vida dela. Minha energia, o meu esforço vai estar todo nisso. Eu não vou estar amando a Deus, e aí entra o pecado, porque quando você põe a criatura no lugar do Criador, é o pecado. Seja você mesmo essa criatura, seja as pessoas ao seu redor, né? Seja a sua imagem, a sua estima, né? Naquele lugar tal, né? Entendeu? Você querer também ocupar um espaço que não é seu no coração do outro, que também tem que ser preenchido por Deus, que ninguém vai poder satisfazer mais a Sara do que o próprio Deus. Ela não vai encontrar em mim tudo isso, não. Ela vai encontrar em mim só o que Deus permitiu como mãe. Ela também vai ter que fazer a busca dela. Ela também vai ter que fazer o caminho dela. Ela também vai ter que encontrar ela e Deus também, porque todos precisam viver isso, né? É a alma e Deus. Todas as pessoas precisam fazer esse processo. Eu não sou insubstituível. Entendeu? Eu não sou, Deus supre a falta de alguém na vida. Então, às vezes, o pecado é isso também, porque a pessoa quer, não quer ser ausente, né? A pessoa quer ser insubstituível. Então, ela vive a vida dela, ela perde tempo achando que está ganhando tempo, que está aproveitando o tempo para ser insubstituível na vida do outro, para não ir embora, sabe? Faz de tudo para ser. E aí entra o pecado, né?
entra realmente o pecado, porque a pessoa não está amando a Deus, né? Ela está querendo se colocar no lugar de Deus. É muito sério isso, é muito sério. Então, quando Deus permite, toma um bico. Quando Deus permite as contrariedades, os desapontamentos, é graça que está dando. E as pessoas acham que é assim que ele dá presente. Porque se a pessoa acha que presente é prosperidade, dinheiro, isso e aquilo, nome, reconhecimento, a pessoa está muito enganada. Os presentes de Jesus, que vai trazer realmente bem para as almas, são essas realidades para fazer a alma justamente sair dessa pecaminosidade, sabe? De ficar olhando para si mesmo, de pensar em si mesmo, que é pecado. Esse pensar em si mesmo é pecado. Porque enquanto ela está pensando em si mesma, não tem como servir a dois senhores. Ela está amando a si mesma e não está amando a Deus. Quando a gente pensa em nós mesmos, a gente não está, né, amando a Deus. Né? A gente está ali ocupado com o nosso mundinho, né? Então, é a mesma coisa a questão da culpa, né? A pessoa não confia no perdão de Deus, fica pensando, remoendo o que ela fez, o que ela falou, né? Então, não está amando a Deus, ela não está confiando em Deus. É o pecado da desconfiança, né? Então, é muito sério isso. Então, o que que Jesus quer da pessoa? Esse é o tempo que ele está dando para ela estreitar-se mais a ele. É a oportunidade que está dando. É isso que ele espera receber das almas. Mas o que que elas fazem em troca? Irritam-se, incomodam-se e deixam a metade, o bem começado. Ou seja, é graça para ela continuar. Porque talvez se ela estava ainda com alguma outra intenção, Deus vai lá e corta aquilo. Corta aquilo já no início. Então ela vai começar a caminhar em Deus. Se antes ela caminhava em si mesma, a partir daquele momento, daquele desgosto, daquela pedra que Jesus põe no caminho, vamos dizer assim, daquele muro que ela bate a cabeça, né? A partir daquele momento ela vai caminhar de verdade, ela vai caminhar na luz. Ela não vai caminhar mais nas trevas. Ela não vai caminhar mais por ela mesma, pelas próprias pernas. É um momento para ela começar a caminhar por Jesus, com Jesus, em Jesus. Então é só a graça que Deus está dando, entendeu? Quantas vezes é que eu preparei, obrigado para dar-lhes. Jesus já estava com a graça na mão, mas vendo-as tão estáveis, fui obrigada a reter. Essa pessoa fica sem a graça de Deus. Ela acha que Deus está amando o que ela está fazendo e não pode nem olhar para o ato dela, e nem olha, e nem considera, entendeu? Porque quem é o fim daquele ato? Ela mesma. Se eu cuidar do bebê pelo fim, mas o fim é eu mesma, que a filha se apegue a mim, me ame, eu quero, nossa, eu quero pensar na ideia da menina fazendo a cara feia pra mim, me respondendo, não sei o quê, falando que não gosta de mim, para eu chamar a atenção dela, sei lá, eu faço de tudo para que isso não aconteça. Qual que é o fim de tudo que eu faço, de todo o meu sacrifício? Eu mesma, que valor tem isso? Qual que é o fim desse sacrifício? Qual que é o fim desse trabalho? Qual que é o fim desse cuidado? Eu mesma. Então não pode ser assim. Entende? O fim tem que ser só agradar a Deus. Então Deus prova as pessoas para ver também se é por Ele que elas estão. E aí é que prova. Porque se a pessoa para o bem começado, sei lá, tá lá na pastoral e alguém chamou a atenção, o coordenador chamou a atenção. Aí a pessoa não vai mais. Aí eu não vou com a cara desse coordenador e quando eu mudar de coordenação, eu não volto. Então a pessoa estava para ela mesma, ela estava para se aparecer, ela não estava por Deus. Entende? Porque ela olhou a criatura, né? O que a criatura fala não era para ela ter considerado assim, né? Considerado pro lado pessoal. As pessoas levam tudo pro lado pessoal como algo contra elas mesmas. Tá vendo como que é o pensamento em si mesmo? Tudo é contra ela mesma, entendeu? Tudo é contra ela mesma, a pessoa dela, né? Entendeu? Ela vive num mundinho muito pequenininho mesmo, entendeu? Entendeu? É muito triste isso, sabe? É o eu em mais alto grau que existe, entendeu? A pessoa não pensa na verdade, na ordem. Olha, essa pessoa está chamando atenção aqui para que a gente melhore a nossa postura, porque tem uma ordem. A pessoa só tinha que olhar para a ordem, para a realidade, para uma verdade. Olha, é assim que age nesse ministério. Então, não importa a minha pessoa. É por isso que você tem que desaparecer para não cometer pecado. Não tem nada a ver com você, tem a ver com a ordem, tem a ver com a verdade, tem a ver com o que é bom, tem a ver com o que Deus já instituiu naquele lugar, entendeu? E a pessoa leva para o lado pessoal e fica nessa. É horrível. É triste isso. É triste, 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 né?
Aí Jesus não queria, ó, depois sabendo que não queria saber nada do que queria lhe dizer, e vendo que meu confessor estava um pouco mal no corpo, orei longamente por ele e fazia a Jesus várias perguntas que não é necessário dizer aqui. E Jesus benignamente respondeu-me a tudo, assim terminou. Amém? E o pensar em si leva a interpretações erradas, porque a pessoa vai pensar do jeito humano, e aí vem o pecado. Porque qual a resposta que ela vai dar muitas das vezes? Largar uma obra que é de Deus, que Deus quer ela ali, parar de fazer a vontade de Deus, por pensar em si mesma. Né? Pecar contra a misericórdia, né? Que não vai aceitar a misericórdia de Deus na confissão, vai ficar remoendo, eu acho que o padre não me atendeu direito. Tudo que é resposta, interpretação humana, então o pecado, nessa interpretação humana que é gerada quando o ser humano fica nesse lodo, nessa lama de conclusões humanas. E aí gera muito pecado mesmo. É porque ela deixa de olhar para Deus, né? Ela coloca-se acima de Deus. Os pensamentos e as conclusões dela são maiores do que o que Deus tem para dizer. Então, ela se coloca num patamar maior, né? É um pecado enorme, de soberba, né? De se colocar no pedestal, entendeu? É terrível. Mas tudo que acontece está na vontade de Deus. Tudo é a vontade querida ou permissiva de Deus. Então, se é tudo que Deus permite, sempre tem um bem para ser gerado daquilo. Então, é sempre, nada que nos acontece é um impedimento para a graça, é um impedimento para a gente caminhar, é ao contrário, entendeu? Em Deus você só encontra solução, você só encontra ajuda, você só encontra oportunidade, é isso que está falando. Que nele só tem graça para ser dada, é só graça na vida da pessoa, então não tem ninguém desgraçado na terra, entendeu? Mas desgraçado só se for por causa de estar em si mesmo, entendeu? E estar interpretando tudo errado. Só na interpretação humana, que é porcaria. Fora isso, é só graça. Porque tudo é oportunidade. Tudo é oportunidade para a pessoa cada vez mais ser purificada, se voltar para Deus. Entendeu? Tudo é oportunidade. Tudo é oportunidade, oportunidade, oportunidade. Bem, 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 bem. Só tem o bem. Quem olha para Deus só vê o bem. Entendeu? Então não peca. Porque só está vendo a verdade. Só está vendo o bem. E só está usando desse bem, só está dando uma resposta. Aí a resposta que a pessoa vai dar vai ser qual? Vai ser a interpretação dela ou ela vai viver do que Deus fala, do que Deus está fazendo? Aí que está a diferença. Porque se a pessoa for pela cabeça dela, ela não tem como ela segurar que não vai pecar. É muito. é, não dá para confiar em si mesmo. Né? Não dá para confiar no humano. Entendeu? O humano vê muito pequeno. Deus vê além. Né? Por que que acaba o pecado? Porque a pessoa só vai ficar tudo o que ela receber, ela sabe que é Deus que está mandando. Bom ou não tão bom, tem sempre um bem ali. Então ela só vai tirar coisas boas daquilo ali, ela só vai tirar frutos daquilo ali, né? É, ou seja o que for, depende da ocasião que Deus permitir na nossa vida, né? Mas qualquer contrariedade que a gente passa, sempre tem um bem, sempre tem um para quê. Então a pessoa vai estar tão concentrada em Deus que ela não vai ter tempo para pecar. O que seria o pecado? Ela interpretar, imaginar, fulano de tal fez isso comigo, então eu vou lá e vou me vingar. Pode deixar que eu vou fazer tal coisa. Aí entra o pecado, entendeu? Aí entra o pecado. Fora isso, o que o outro disse não pode atingir, não pode sujar. Não pode nada, porque é uma criatura, só uma criatura. E tudo quem está regendo tudo é Deus, né? Então você só vê a luz. Quando você fica só com a cabeça, só colhendo um bem de tudo, entendeu? Só em Deus, você não tem tempo para fazer conclusões bestas e ir lá e fazer coisa errada, né? O que vai ser coisa errada? Não fazer a vontade de Deus, fazer a sua vontade. Você não vai ter tempo de fazer nada, de pensar. Se você tem vontade de ir lá e descontar na pessoa, você nem vai pensar nisso. Você tem vontade de ir lá e descontar na pessoa, porque você está concentrada só no que Deus, de receber aquele acontecimento, você recebe da mão de Deus. Então, se Deus proporcionou isso na minha vida, deixa eu refletir o que Ele quer com isso. Você só está tão preocupado em responder a Deus que você não vai tentar responder do seu jeito. Não, deixa eu fazer justiça das minhas próprias mãos aqui, deixa eu concluir isso aqui, isso é isso, 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 essa pessoa está implicando comigo, deixa eu ir lá e descontar tudo nela. Você não vai fazer isso, entendeu? Você não vai querer existir, entendeu? Da existência para sua cabeça, da existência para aquele seu pensamento, alimentar ele e depois ir lá e fazer um ato.
entendeu? Fruto daquilo, movido por aquilo. Você não vai, então, quando você for fazer o ato, vai ser movido por Deus, porque você vai pensar em Deus. O que que Deus quer comigo nesse ato? Qual a resposta que Deus quer que eu dê? Então, eu vou fazer isso que é o que Deus quer. Então, quem peca, quem faz a vontade de Deus, quem se move só por Deus, não. E o pecado está no egoísmo, né? Porque imagina só, no egoísmo da pessoa, né? Não falou o meu nome, né? Pode deixar que eu vou dar um jeito eu vou mover a situação aqui para que da próxima vez eu seja considerada, né? E não sei o que, qualquer coisa que a pessoa faz, mas ela tá fazendo por ela mesma, né? Num egoísmo muito grande, né? De pensar em si mesma, né? Então, tudo isso o pecado tá nesse egoísmo, né? Que o ser humano faz, que o ser humano conclui. Os pensamentos do ser humano são muito egoístas, porque todo um, ele isola tudo. Ele só pensa nos sentimentos dele naquele momento, né? Entendeu? Só isso importa, só importa eu. O meu eu foi ferido, o meu amor próprio foi ferido, a minha pessoa foi ferida. Então o movimento dela para fazer as coisas é egoísta, e aí tá o pecado, né? Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha do dia 17 de janeiro, volume 2, trecho 38. Quem se faz desaparecer a si mesmo, jamais comete pecados. Tendo passado ontem uma jornada de purgatório, pela privação quase total de meu sumo bem e pelas tantas tentações que me punha o demônio, me parecia que cometia muitos pecados. Ó Deus, que pena ofender a Deus! Esta manhã, assim que vi Jesus, rapidamente lhe disse: Jesus bom, perdoa-me os tantos pecados que fiz ontem. E queria dizer-lhe o mal que sentia que tinha feito. Ele, interrompendo-me, disse-me: se te fizeres desaparecer a ti mesma, não cometerás pecados jamais. Nesse trecho, do volume 2 ainda, como foi comentado já esses dias, a Luísa, ela ainda está, bastante fixa, bastante presa ainda na santidade humana, na santidade das virtudes, e ela ainda se vê muito, Ela ainda acha que ela está cometendo pecados. Ela acha que as tentações que ela acha que o demônio estava impondo a ela era porque ela era muito pecadora, Como a maioria das pessoas hoje pensam que são pecadoras, que não tem jeito, que não tem como alcançar a santidade aqui na Terra, que se para que possa ser santo é preciso não ter nenhum pecado. Elas acham que a santidade é algo para poucos, pessoas selecionadas por Deus para serem santas, e as outras nunca vão alcançar esse nível, porque elas são pecadoras, Eu pensava assim, a maioria das pessoas pensa assim, e essas tentações que eu imagino que a Luísa está sofrendo são os pensamentos em si mesma, Ficar olhando ainda para as misérias dela, para a pequenez dela, para o nada que ela é, mas nada no sentido assim de não ser digna, Porque
a maior dificuldade, eu acho, para a pessoa assumir essa santidade divina, também lendo o livro do céu, é a pessoa não conseguir acreditar que ela é digna de receber um dom tão grande como é esse, o da divina vontade, a santidade, né, de viver a mesma vontade de Deus, né, é algo assim muito grandioso. Quando a gente começa a entender isso, se a gente ficasse olhando para si mesmo, né, vendo quem nós somos e o que Deus é e o que Ele quer de nós e como para que Ele nos criou, a gente vai achar mesmo que nós não somos dignos. Nós vamos deixar essas tentações, né, que é a vontade humana falando dentro de nós, que nós não podemos alcançar isso, que isso é algo impossível, né? E vira e mexe, a gente tem esse tipo de tentação. Só que agora, né, nós já estamos numa caminhada assim, já há muito tempo, e a gente não deixa mais se dominar por essas tentações, que é a vontade humana falando dentro de nós, né? Que a gente nunca vai conseguir. A gente não ouve ela, a gente ouve Jesus, a gente ouve as partilhas das outras pessoas no grupo, a gente ouve os vídeos das aulas, a gente ouve, né, Jesus. E a resposta, né, que Jesus diz, se te fizeres desaparecer a ti mesma, não cometerás pecado jamais. Então ele já interrompe ela, né? Como a Aline falou, ele já não deixa ela falar para ela já ir aprendendo que ela não pode ficar falando de si mesma, que Jesus não vem, né, na presença dela, não se deixa aparecer, não se deixa ouvir para ele ficar ouvindo ela, para ele ficar ouvindo os pecados dela, que ela acha que ela, né, está cometendo. Não, ele vem para trazer algo muito grandioso que ela ainda não compreende, né? E assim é nosso início nessa caminhada, né? Rumo ao céu, né? Rumo a buscar essa santidade. A gente não consegue ouvir Jesus. A gente só quer falar de nós mesmos. A gente só pensa em nós mesmos. E aos poucos, né, nós vamos compreendendo isso, né? Que não é isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós sejamos um nada, que nós não passemos a não existir mais, né? E quem não existe não tem por que falar de si mesmo se não existe. Então ele tem uma estratégia, né, de amor assim muito grande de não de não assustar ela, de não falar com ela assim de modo que ela possa é, achar que ela não vai conseguir. Ele somente interrompe ela para dizer isso, que ela tem que fazer desaparecer a ela mesma. E várias vezes ele vai repetir isso até que uma hora ela vai compreender. Né? Porque se a pessoa não olha para si mesma, se ela está, né, né, já meditando no livro do céu há bastante tempo, se ela já compreendeu, né, que a vontade humana é a chave do inferno, que ela não pode ficar se ouvindo, né, se considerando, que não pode ficar olhando para as misérias. Ela vai, né, à medida que ela vai se aprofundando nesse conhecimento, ela vai compreendendo e aí ela não fica mais, ela não mais vai cometer pecados, porque ela vai assumir, né, essa presença de Jesus, né, no interior, né, na mente, né, em todo o ser. Jesus assume, né, a nossa vida e ele quer realizar o bem através de nós, né, como disse a Laurici, né, que, que nós só existimos para isso, para ele poder, né, viver em nós e realizar o bem através de nós, porque nós não somos capazes de fazer bem nenhum. E se Jesus não viesse habitar uma criatura aqui na Terra para fazer o bem,
aqui viraria o inferno, porque a criatura, todos, né, vivendo da sua própria vontade, iam pensar só em si mesmos, né, iam prejudicar o outro ao invés de amar e fazer o bem. E aí viraria o inferno aqui. E não é isso. O plano dele não é esse, né? Tem já um lugar reservado, já que é o inferno, para aquelas pessoas que não reconhecem, né? Não reconhecem que elas foram criadas para Deus, né? E elas não querem uma vida de união com Ele, não querem, né, se conformar à vontade dele, não querem viver, né, uma vida de, de estar totalmente conectado com Ele, né, vivendo a vontade dele lá neste lugar, né, como foi falado na live ontem, é que vão essas almas, né, que não querem Deus, elas não compreendem o propósito pela qual elas foram criadas. E quando Jesus apresenta para elas essa verdade, elas não concordam, elas não aceitam. Talvez porque pensem que o inferno é um lugar onde vai haver liberdade, né? Onde elas vão poder lá viver sem Deus, fazendo o que elas quiserem lá. Talvez elas tenham essa ideia errada, mas como disse, acho que foi a Liliane, né? Até lá no inferno tem ordem, né? E lá eles vão reconhecer, mas já é tarde demais. E aí a Aline falou, né, que o remorso, né, o remorso da pessoa não, dela compreender, né, o que ela deveria ser e o que ela não foi, e a escolha errada que ela fez, e vai sofrer por toda a eternidade naquele lugar, né, compreendendo, mas não aceitando, né? Não aceitando mesmo assim, porque o ódio que existe lá contra Deus, né, é muito grande. A pessoa não se arrepende porque ela odeia. Quando a pessoa tem muito ódio, ela não consegue se arrepender. Ela fica presa naquele sentimento ruim, da mesma forma de quem é da pessoa que é de Deus, ela fica presa no sentimento do amor. O sentimento do ódio lá é muito forte, e a pessoa então não tem como se arrepender lá. Não sente essa sensação, não, esse sentimento, né? Sentimento de contrição, ela não sente, porque o ódio domina, o ódio é mais forte lá. E a Luísa, ainda não compreendendo o que Jesus estava dizendo para ela, ela disse que eu queria continuar falando, mas Jesus me fazendo ver muitas almas devotas e mostrando que não queria ouvir o que eu queria dizer, continuou dizendo: o que mais me desagrada nestas almas é a instabilidade em fazer o bem. Basta uma pequena coisa, um desgosto, mesmo um defeito, enquanto é então o tempo mais necessário para estreitar-se a mim, mas em troca irritam-se, incomodam-se e deixam à metade o bem começado. Quantas vezes eu preparei obrigado para dizer-lhes, mas vendo-os tão instáveis, fui obrigado a retê-los. Ela queria continuar falando porque ela, né, como já foi dito, ela está se vendo ainda, né? Ela não consegue ainda compreender, né, o que Jesus quer dela, né? E ele com paciência, né, ele faz ela ver, né, almas devotas, né, dando exemplos para ela, né, do que ela está fazendo, né? Que que ela estava muito instável, ela estava ainda muito se considerando ainda, né? Se considerando uma pecadora, porque ela queria dizer para Jesus dos pecados dela, mas vai chegar esse momento, né? Mais adiante que Jesus vai fazer ela ter uma confissão verdadeira, uma confissão assim como ela faria para o padre, mas para o próprio Jesus. Mas ainda não é o momento.
ainda não é o momento, porque tudo para ele tem, né, um tempo certo, né? O plano dele é perfeito, mas ele mostra para ela almas devotas e que são instáveis em fazer o bem, e o quanto isso desagrada a Deus. De exemplos sobre isso que Jesus mostrou para Luísa, nós teríamos vários exemplos. Eu mesma, né, já presenciei e também já vivi isso, né? Não vou dizer que eu era santa, né? Quantas vezes eu já fiz propósitos, né? Quando eu vivia antes, né? Quando eu me converti, né? Quantas vezes eu fiz o propósito de ler toda a Bíblia, de meditar todos os dias a palavra, né? Fazer aquele estudo bíblico. Aí eu começava, daí um tempo eu parava, porque eu começava, falhava um dia, falhava outro dia, parava. Aí depois mais para frente eu começava de novo, né? Essa instabilidade, né? E quantas vezes, né? Jesus preparou um obrigado para me dar, né? Porque eu estava, né? No meu ver, né? Eu estava caminhando, né? Estava me convertendo, estava buscando a Deus, né? Mas ele teve que reter porque eu fui instável, né? Eu não cumpri o propósito, né? Que eu havia começado, né? Então, tem muitos exemplos que agora, né? Eu não conseguia lembrar de nenhum, né? Jesus não me fez lembrar de nenhum especificamente, mas a gente sabe, todo mundo ou tem o seu próprio exemplo, ou tem um exemplo de alguém, né? Que começou um propósito na igreja ou no grupo de oração, uma pessoa, mas porque qualquer coisinha, né, um desgosto, ou viu um defeito em alguém, ou se irritou com alguém, com alguma situação, deixou pela metade o bem que começou, né? E isso desagrada muito a Jesus, né? Por isso que ele colocou, né, uma pessoa que, que está, né, nos forçando a aprender. Eu digo isso por mim, né? A ter essa instabilidade, né, de estudar todos os dias, de meditar todos os dias, né, na palavra, no livro do céu, para ter, né, a consciência, né, de que a prioridade nossa é essa, né, é a, é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, e mesmo assim, tem dias que eu ainda não faço, né, mas não faço de manhã, né? Sendo a primeira coisa do dia, mas faço durante o dia. Estou buscando fazer, né, diariamente, né, para ter esta estabilidade, né, de, de, de não, né, desagradar a Jesus, porque a instabilidade desagrada a Ele, né? Estabilidade em fazer o bem, e isso é fazer o bem. Porque quando nós adquirimos este conhecimento, todos esses conhecimentos, né, sobre o livro do céu e das outras místicas que nós estudamos, dos outros livros, nós estamos conhecendo mais a Deus, amando mais a divina vontade. E aí, amando mais, a gente vai fazendo os atos mais conscientes, né? A gente vai adquirindo, né? A gente vai o, o pagamento antecipado né, com os atos que nós estamos fazendo, né, vivendo na divina vontade. Porque, como foi falado na live ontem, Deus vê todos em uma só pessoa, né? Tudo que ele pensou, que ele falou, está tudo, né, nesse ato único que está nesse ato que quem vive na divina vontade faz. Então, para se fazer esse ato com essa consciência, é preciso conhecimento. E para se obter o conhecimento é preciso essa fidelidade aos estudos, esta estabilidade, né, em fazer todos os dias, querendo, né, desejando conhecer mais para amar mais a Deus. E a Luísa
termina dizendo: depois, sabendo que não queria saber nada do que eu queria lhe dizer, e vendo que o meu confessor estava um pouco mal no corpo, orei longamente por ele e fazia a Jesus várias perguntas que não é necessário dizer aqui. E Jesus benignamente respondeu-me tudo e assim terminou. Então, esse finalzinho aqui, que, que ela ainda, né, por não compreender ainda o que Jesus está, né, mostrando para ela, né, através dessa fala, né, que é a principal aqui. Se te fizeres desaparecer a ti mesma, não cometerás pecado jamais. Se ela tivesse compreendido, ela já não insistiria ainda a fazer perguntas para Jesus, né? Porque ele não estava querendo saber nada do que ela estava querendo dizer, porque era sobre ela mesma, né? E Jesus não quer, né, que nós o chamemos em oração para ficar falando de nós mesmos, né? Como a maioria das pessoas fazem. Até diante do Santíssimo vão lá para pedir, para falar de si mesmas, para, né, mesmo a adoração, né? Às vezes é uma adoração que é uma conversa falando de si mesma para Jesus, né? Ele não quer saber de nada o que nós queríamos dizer sobre nós mesmos, porque ele já sabe até então, né? Ele já sabe. O que ele quer é que nós, né, ao chamarmos ele, né, em oração, nós peçamos para ele, né, para nos unirmos mais a ele, para conhecermos mais a ele, para poder amar mais a ele, para poder entender os propósitos dele. Essa seria a oração, né, que as pessoas deveriam fazer ao chamar Jesus. Por isso que ele não presta atenção, né, como foi falado lá na live, ele não dá atenção para quem não vive na divina vontade. Porque quem vive na divina vontade não fica pedindo nada para si, não fala nada de si, né? As nossas orações são sempre em direção a outra pessoa, né, que nós estamos vendo ali, que está precisando de uma luz, que está precisando de um entendimento, que está precisando conhecer Ele, né? Nós pedimos para Ele iluminar a vida da pessoa, né, para ajudar a ela a compreender, para poder amar Ele, né, se voltar para Ele. E ouvindo, né, a partilha da Laureci, eu entendi melhor ainda esse trecho, porque ela disse que quando a Luísa começou a, a ver, né, a situação do confessor, que ele estava mal do corpo, né, mal no corpo, e ela começou a orar por ele, então ela tirou os olhos dela e começou a fazer um ato de amor em direção ao confessor, começou a orar por ele. E aí ela tirou, né, o pensamento de si mesma, ela parou de querer falar de si mesma, né, ela olhou para o próximo, ela amou o próximo, orando por ele, pela necessidade que ele estava tendo ali, que ele estava mal no corpo, né, talvez uma dor no corpo, né, e mesmo assim ela ainda estava fazendo várias perguntas, né, para Jesus, talvez com relação ao sacerdote, né, ao confessor. E Jesus, né, com a bondade dele infinita, respondeu para ela, né, todas as perguntas, porque talvez neste momento ela não estava fazendo perguntas sobre ela não estava focada nela, ela estava ali focada no confessor, alguém próximo dela que estava precisando, né, de uma oração, que estava precisando, né, de chamar a atenção, né, de Jesus para essa situação, mas ele tem paciência, né? Ele tem paciência porque o que ele quer dela é algo muito grande, né? E que ele não vai forçar, né? Colocar nela assim o dom
sem que ela passe por todos os processos de desapego, de parar de olhar para si mesma, né, de se esvaziar, de ser um nada, de aceitar o sofrimento, tudo isso que nós vamos compreendendo junto com ela, né, à medida que nós vamos caminhando nesses conhecimentos do livro do céu. Amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade diante do primeiro e último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, as reparações, os louvores, o amor por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha, ó divina vontade, nessa ação que estou a fazer, e em todos que eu farei durante este dia. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulo 38, temos dia 17/1. 19 de junho de 1899. Quem se faz desaparecer a si mesmo jamais comete pecados. Então, quem se faz desaparecer? Eu não existo. Não existo. Né? Vamos pensar nisso, né? Tô desaparecida. É interessante, né? Só o título já faz a gente pensar, né? Então, não cometo pecados. Por quê? Porque eu não existo. Então, eu nunca tô fazendo alguma coisa por mim. Ah, vou fazer isso por mim. Né? Eu nunca vou estar fazendo isso por mim mesma. Né? Não vai ser, isso aqui eu mereço, isso aqui eu que não sei o quê, isso aqui é eu, né? Achei interessante esse dia que eu vi um vídeo daquela professora Lúcia Helena Galvão lá, e ela tava falando uma coisa, e aí eu falei, nossa, Jesus, preciso prestar atenção nisso mesmo. Ela falou assim, se você tá numa fila de mercado, e aí você muda de um lado para outra fila do mercado, e aí você tá numa fila do mercado, aquela fila não anda. Aí você vê a do lado andar. Aí você vai e pula pela outra fila que tá andando. Aí você chega lá na outra fila, aquela outra fila para de andar e você olha na outra e parece que a outra tá andando. Aí você fala, puxa, escolhi a fila errada e não sei o quê. E aí você começa assim. Aí ela falou assim, você não tá se dando muito alta importância? Muito interessante. Porque às vezes a gente reclama dessas coisas. Mas aí você não tá com a síndrome de muito alta importância, você tá se importando com você, né? Então, aí eu até vi gente falando assim, é interessante, né? Eu percebi isso, e aí agora eu pratico a paciência, tá praticando a virtude, né? Tá praticando a virtude, eu sei disso. A gente não vive pela virtude, mas a gente vive pela vontade divina. Então, se a tua fila, por exemplo, tá lenta, se fosse a mesma coisa, e você tem que esperar, é a vontade divina, né? Você não pode se importar com você, né? Então é interessante. É um exemplo lá que a gente tem que desaparecer. Você não pode ser auto-importante, né? Importante, é interessante isso, né? Que se você tá lá, agora pensa, eu tô nessa fila, igual ela falou dessa auto-importância. Se eu começo a me importar, eu tô importando comigo mesmo. Mas se eu sei que aquela fila tá demorando, porque a divina vontade, vocês já têm esse conhecimento, divina vontade, tudo que acontece é divina vontade. Aí você fala assim, nossa, a divina vontade, ela quer que eu espere mais aqui, quer que eu fique aqui. Aí você fala assim, então vou ficar por amor a ela. É um trecho que eu vi, nossa, agora esses dias do volume, não sei se foi o 11 ou 12, tá lá, acho que é o 11, que Jesus fala assim, o que tem que que tem que mover a gente é a vontade e o amor, né? Então é a vontade divina e o amor.
Então, você tem que ter as duas coisas andar junto. Então, por exemplo, eu tô lá nessa fila de mercado. Aí a vontade divina quer que eu espere lá. Travou lá aquele caixa, vamos supor, né? E eu vejo que é divina vontade. Então, quem moveu o acontecimento é a divina vontade. E eu a reconheço e por amor a ela, entendeu? Por amor a ela, eu fico nessa fila. E aí aonde que me moveu? A vontade e o amor que eu tenho por ela, né? Então isso é viver na divina vontade, né? Então isso eu estou vivendo a divina vontade com amor ainda e por ela. Então, né? Então é uma coisa assim, um exemplo que eu estou pensando aqui como desaparecer, por exemplo, né? É você observar os acontecimentos, que tudo que ela envia, e você viver aquele momento por amor a ela, né? Então você desapareceu, você não tá fazendo nada mais por si, né? Porque, não sei, tô tentando aqui no começo, aqui pensar que o Jesus tá falando aqui. Tendo passado ontem uma jornada de purgatório pela privação quase total de meu sumo bem e pelas tantas tentações que me punha o demônio, me parecia que cometia muitos pecados. Ó Deus, que pena ofender a Deus. Então, tendo passado na última jornada de purgatório, o que é o purgatório, né? Privação de Deus mesmo, né? Então, tá privado, né? Quase total de meu sumo bem, a dor, né? Tem uma dor. Aí tem um trecho que Jesus explica isso, né? Que quando ele, a alma que conhece ele desse jeito, do jeito que a Luísa conhece, né? Que tem essa experiência, porque ela tem experiência de céu. Né? Então a Luísa, ela tá vivendo, quando ela tá com Jesus, ela já tá vivendo no céu, né? Então ele fala também daquelas outras almas, né, que ele aparecia para elas. Quando ele aparece para a alma, né, dessa forma, né? Então tem mais santos que apareceu. E aí ele dá uma privação dele mesmo, porque aí a alma, ela passa tipo um purgatório mesmo, ele já falou. Porque assim, ela recebeu a graça de um bem muito grande que as outras almas não recebem. Então as outras almas, igual ele explicou no trecho, poderia falar assim: "Nossa, mas se eu visse Jesus, eu também ia me converter, eu também ia fazer até melhor do que ela", né? Então, por exemplo, se Jesus aparecesse para mim e me desse toda essa assistência que dá para Luísa, aí eu podia falar assim: "Não, mas eu também viveria na divina vontade, também faria os atos, adquirir o reino", entendeu? Então, ele explica num trecho isso. Aí ele fala assim, então como aí eu privo, ela passa por uma privação como se aí ela tem que ter a fé, entendeu? Daí ela pratica a fé, porque e aí ele fala que é uma privação, que essa dor é tão grande que dá pena até nos anjos. Ele fala assim. Daí ele fala assim, eles sabem que é uma pena muito grande que eles estão passando, né? Então, a gente não tem noção disso, né? A gente não tem. Quando a gente vê aqui que ela fala que o purgatório ali tá, né, nessa privação. Então Jesus explicou nos trechos, né, um dos trechos do purgatório que eu li, que é uma dor muito grande, tipo, seria a maior dor, né, que a alma poderia passar, né? Me parecia que cometia muitos pecados. Ó Deus, que pena ofender a Deus, né? Então o demônio ali estava tentando ela, né? E aí parecia, né, colocando na cabeça dela ali como se ela estivesse fazendo pecado, né? Então assim, nossa, jogando culpa, né? Então, assim, o que é o pecado? É culpa, né? Então, é culpa. São as culpas. Esta manhã, assim que vi Jesus, rapidamente lhe disse: Jesus bom, perdoa-me os tantos pecados que fiz ontem. E queria dizer-lhe o mal que sentia que tinha feito. Ele, interrompendo-me, disse-me: Se te fizeres desaparecer a ti mesma, não cometerás pecados jamais. Eu queria continuar falando, mas Jesus me fazendo ver muitas almas devotas e mostrando que não queria ouvir o que queria dizer, continuou dizendo: O que mais me desagrada nessas almas é
a instabilidade em fazer o bem. Basta uma pequena coisa, um desgosto, mesmo um defeito. Olha só, então assim, até um defeito, né? Até aquilo que a gente erra. Então, assim, por isso que José fala aquela intenção, a gente tem que estar assim com o olho fixo. Onde que a gente tem que fixar o olho? Na vontade divina, né? Então, eu tô ligando aquele outro trecho que eu li do volume 11, ele vai ajudar nisso. Aonde que eu faço todas as coisas? Por qual o motivo? O que que me move? Aquilo que tem que me mover? A vontade divina. Aí, se você, a vontade divina te moveu, mesmo se você errar, né? Aí você fala assim, nossa, mas eu me movi pela vontade divina, por amor a ela. Então, mesmo se eu errei, se eu fiz uma coisa que eu errei, mas foi por amor à vontade divina, então eu tenho que continuar, né? Não posso olhar que eu fiz algo de errado, porque eu tenho que olhar aquilo que me moveu, né? Enquanto, deixa eu ver aqui, então, mesmo um defeito, enquanto é então o tempo mais necessário para estreitar-se a mim, estas em troca irritam-se, incomodam-se e deixam à metade o bem começado. Quantas vezes eu preparei, obrigado, para dar-lhes, mas vendo-as tão instáveis, fui obrigado a retê-los. Depois, sabendo que não queria saber nada do que queria lhe dizer e vendo que meu confessor estava um pouco mal no corpo, orei longamente por ele e fazia a Jesus várias perguntas que não é necessário dizer. E Jesus benignamente respondeu-me a tudo e assim terminou. Eu vou rever aqui o que Jesus está falando aqui, porque aqui tem o quê? Um ponto-chave, né? Do que Jesus está falando. Né? O Jesus está falando o quê? Que as almas devotas, ó, o que mais me desagrada, então se tu fizeres desaparecer a ti mesmo, não cometerás pecado jamais. Olha só, né? Eu não me movo por mim, né? Eu não me movo mais por mim, né? Eu queria continuar falando, mas Jesus me fazendo ver muitas almas devotas. Por quê? Porque o que que acontece? E mostrando que não queria ouvir, elas estão se movendo por elas mesmas. E o ser humano, ele tem falhas, ele tem instabilidade, ele tem defeitos, porque a alma ela está se movendo por ela mesma. Ela quer alcançar alguma coisa. Eu tenho uma devoção por Jesus, mas para alcançar alguma coisa para mim. Agora, se eu não estou pensando em mim, se eu só estou pensando na vontade divina, nunca é para mim. É sempre para o bem de todos, porque se eu me movo, a vontade divina não é tudo. Você não abraça até tudo, né? Igual o trecho que estava lendo agora. Se você vive em você a vontade divina, você está abraçando a todos. Então, todos os seus atos e o amor que por ela, porque se você. Por que é um amor quando você se move por ela? Porque você não está pensando em si mesmo. Né? É difícil a gente falar assim, será que eu amo? Às vezes eu me pego pensando, Jesus, será que eu amo a vontade divina? Como que é amar a vontade divina? Né? Porque ele está falando por amor a ela, quando é exatamente isso, você não pensa em si. Você só pensa nela. Você só pensa em mover por ela. Então, quando você faz o ato, porque o amor é ato, né? Então, quando você faz o ato por amor a ela, porque ela te moveu, você está amando ela. E ela que é tudo, e ela que tem todo o conhecimento, né? E ela que é divino, é ela que é bela. Então, se você se move por ela, né? É isso que eu tô pensando aqui. Então, você não tá pecando, né? Você tá se movendo para um bem de todos, né? Você está se movendo por ela, por reparação a ela, né? Então, por tudo, para Deus, porque a vontade divina é o ato ali de Deus, né? Como é que eu posso, a finalidade, né? É onde tudo, Deus depositou tudo para o seu propósito, né?
Então você está amando o propósito de Deus. Você não está amando a si mesmo, você está amando a Deus, né? Então quem ama a Deus não pode estar cometendo pecado. Quem está amando a Deus de verdade, em ato, né? Porque daí a alma está amando a Deus em ato, não na sua vontade fazendo. Não consegue se amar a Deus na sua vontade, porque acontece igual essas almas devotas que Jesus está falando. Então qualquer coisa que aparece, ela já desanima, né? E aí ela não faz aquisições, né? Ela não faz aquisições de conhecimento, né? Não sei, só estou formulando esse trecho por enquanto. Mas é isso que eu entendi. Amém, Fiat.